contra times de elite, ele não tá indo bem, cara. Não tá indo bem. Ele não tá indo. Pô, se ele tivesse indo bem no treino, você acha que o Abel não ia colocar o cara que tá indo bem no treino? Não é essa a questão. E a gente sempre falou, não é um jogador para agora. É um jogador que, porra, foi contratado pensando a longo prazo. Óbvio que ele poderia já estar entregando mais agora. Só que, cara, não é o Rômulo que vai. Não é o Rômulo que vai decidir. Não é o Rômulo que vai resolver agora. Não é isso que vai acontecer. O Rômulo, cara, é um jogador de composição de elenco. E a grande questão é, né? Já tá virando isso de novo, né, Fih? O bom é quem tá no banco. Porque quem tá dentro não tá indo bem. Aí o Sábio falou, né? O cara nem foi testado. Foi testado e fez um bom segundo tempo. Essa é a questão. Só que aí você pode bater na tecla. O porquê o Lázaro tem mais oportunidades que ele, já que são dois jogadores que disputam a mesma vaga. Porque quando fala, mas o Maurício chegou, o Romulo não concorre com o Maurício, o Romulo não concorre com o Veiga. O Romulo é um meia que ele vai jogar mais para a esquerda, os outros dois eles jogam mais na direita. Então, é isso, né? É a pergunta. Então, para que ele foi contratado? Foi contratado pensando no futuro. Por que você tinha a porra do Tabata? Então, você tá limando o Tabata, por sinal, o Tabata pode até pintar no Atlético Paranaense. Você contratou o cara para pensar no futuro, não é de imediato. Alguns jogadores, e isso foi falado já publicamente, alguns jogadores chegaram agora para antecipar o que você estava pensando para o ano que vem. O Giai é a mesma coisa. O Giai é um cara que, porra, é muito mais para 25 do que para agora, mas evidentemente tá aí, vai ter que ter oportunidade, vai ter que jogar. Então o Rômulo vai ter que tentar recuperar o espaço dele, porque o Rômulo até agora não fez muita coisa. Aí chegou mais uma aqui, né? Pô, o Rômulo é melhor que o Rony. O Romulo é centroavante? O Romulo é atacante? Não é. Óbvio que ele é melhor. Tecnicamente, a maioria dos jogadores do elenco do Palmeiras são melhores que o Rony. Mas como é que vai fazer? Vai colocar o cara numa função que nunca ele exerceu na vida? E aí vai fazer o quê? Ele não vai Aí, fazer gol? A culpa é de quem? É do Pardal, que vocês estão falando, né? Aí, aí pô, o se o Abel vai moleque colocar o joga Romulo mal, de queima o moleque, centroavante, né? é o Pardal. Então é isso, cara. Como é que você vai escalar um cara fora da posição? Eu acho que a questão. Eu entendo o torcedor pedir o Rômulo, até porque eu também gostaria de vê-lo em campo, acho que todo mundo gostaria. Mas a questão do Rômulo não é comparar ele. É o que o Soler falou, ele não disputa a vaga com o Veiga, ele não disputa a vaga para jogar pelo lado direito, ele disputa para jogar pelo lado esquerdo. Então a gente tem que ficar incomodado quando entra o Lázaro e não entra o Rômulo. Não quando entra, sei lá, o Maurício no Veiga, até porque eu acho que o Maurício talvez seja o jogador que mais demonstrou vontade quando entrou com a camisa do Palmeiras. Ele entra contra o Fluminense, contra o time sem armar, ele corre por todo mundo. No primeiro jogo que ele estreia como assistente de lateral direito. Ele não estreia para atacar, porque o Palmeiras estava só para se defender, porque já estava ganhando o jogo. Então, ele não disputa a vaga por esse lado. Por exemplo, o Rômulo poderia ter entrado ao invés do Lázaro. Não entrou. E aí sim, aí eu entendo a indignação. Domingo, se o Abel for com o time reserva e o Lázaro tiver titular, aí sim a gente pode falar, pô, por que não colocou o Rômulo 45 minutos? Porque vai na ideia de o Lázaro você já sabe o que ele pode te entregar. Ele já tem pelo menos 10 jogos com a camisa do Palmeiras, você sabe o que ele pode fazer dentro de campo. O Rômulo você ainda não tem essa noção. Então, realmente, e por esse lado eu entendo o torcedor. Agora, porque o Rony joga e o Rômulo Querendo não? ou não, né, Não filho? disputa a No posição. recorte muito curto, quem que já tem gol? Quem que já O tem mais Lázaro. assistências? Essa é a questão. Só que ele tá E, bem? Não. exato. Por isso que eu contesto isso, né? Porra, se é para falar do Romo, tem que falar na função que ele vai jogar. Óbvio que ele nunca vai ser titular, porque hoje quem tá jogando de meia esquerda é o Felipe Anderson. Sim. Cara, eu até enfiaria o Lázaro como centroavante. Teste outra. Se tem um jogador que pode jogar como 9 sem ser o Luiz, Flaco e Rony, é ele. Sim. Tem estatura, tem finalização, jogava como falso 9 que não é idêntico, mas é parecido. Então, é isso. O Abel, o problema, e aí, para o torcedor que está indignado aqui no chat, cara, eu e o Soler, a gente está tão indignado quanto vocês. A vontade que a gente tem é de xingar todo mundo igual vocês. Aqui ninguém tem sangue de barata, todo mundo é palmeirense. Exato. A Só que questão, também a gente faz aqui o contraponto, cara. Fazer o quê? exatamente. Eu acho que a questão maior é assim:
o treinador não pode reclamar do elenco, cara. É o elenco que ele pediu. Os jogadores que estão aí são jogadores que ele quis que ficassem. Ele escolheu a dedo cada jogador que está nesse elenco. É obrigação dele fazer com que esses caras deem resultado. E os caras que ficaram têm que dar resultado. E aí, Solera, até trazendo um ponto que surgiu depois do jogo, o Fer Sorocaba lembrou aqui. Vocês viram a matéria do UOL dizendo que os jogadores não gostam do esquema do Abel contra o Flamengo e eles queriam 3 zagueiros? Ah, se ele faz isso, quem ia xingar eram os torcedores. O que acharam? Sobre essas coisas que têm saído para a mídia, Solera. Principalmente essa questão, jogador não gostou. Você acredita que pode estar tendo um atrito, talvez? E aí eu trago, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu. Marcos Rocha não entrou nos últimos 2 jogos. E pelo que se sabe, não é nada físico. Opção técnica. Era o jogador que mais jogava com ele, era o titular dele. Será que o Abel está começando a confrontar uma galera dentro do vestiário? Isso sempre, até quando vence. A questão é que, porra, tá escalando mal também. Não escalando mal, né? Mas as ideias não estão fluindo. Do jeito que jogou contra o Flamengo, fortaleceu o setor do meio de campo, isso foi testado porque essa matéria do UOL é interessante, né? Dos jogadores reclamando. A questão é, quais seriam os 3 zagueiros? Quem seria o terceiro zagueiro? Marcos O que Rocha. esses jogadores que estão reclamando, eles estão querendo dizer? Seria o Marcos Rocha? Ou seria um esquema com 3 zagueiros mesmo? Porque o Palmeiras não tinha 3 zagueiros. O que aconteceu na terça-feira? O Abel testou Vitor Reis, Gomes e Murilo. O Murilo foi pai. Então todo mundo sabia que o Murilo não ia jogar. O Marcos Rocha ele não foi testado para esse jogo contra o Flamengo. O que foi testado foi os 3, Reis, Gomes e Murilo, com o Giai de ala, o Caio Paulista de ala. E foi testado o esquema que foi a campo também. Então, porra, os caras queriam os 3 zagueiros. Mas quais seriam os 3 zagueiros? Imagina o Rocha tendo que marcar Cebolinha e depois tendo que marcar o Luiz Araújo. Imagina o Flamengo cruzando da direita com o Pedro nas costas do Rocha. Não ia dar jogo. Não ia dar certo. Quando a gente olha até a linha de defesa do Palmeiras, o Abel colocou todos os jogadores que têm a maior altura em todas as posições. O Giai é o lateral direito mais alto, Vitor Reis e Gomes são os zagueiros mais altos que estavam à disposição e o Caio Paulista é o lateral esquerdo mais alto. Ele subiu a estatura do time. Você não tem o Murilo? Quem foi o jogador que entrou no time titular? O Richard Rios, tem mais de 1,85 m. Então ele tentou colocar um time alto, porque o Flamengo tem uma boa bola parada. É um time de envergadura. Então essa também é uma outra questão. Então, isso que vazou e o pessoal do UOL apurou e publicou, mas o que esses jogadores estavam querendo de 3 zagueiros? Essa é a questão.